Eu queria começar dando algumas saudações internacionais para vocês. A gente queria começar com a Lorélia, que é da Juventude Point Levé, que faz parte da organização irmã do MRT na França, e que recentemente, né, estava na linha de frente na luta contra a reforma da Previdência do Macron, e que hoje também está apoiando e solidarizando com a juventude que está se levantando contra a polícia, exigindo justiça por Nael, um jovem de 17 anos que foi brutalmente assassinado pela polícia francesa, porque estava dirigindo sem carteira e foi acusado de resistir à prisão. É, Muito obrigada por estar junto conosco e a gente vai deixar aqui a saudação. Oi, camaradas. Eu sou Lorélia, eu sou uma militante do Point Levé, que é a organização irmã da Faísca Revolucionária aqui na França. Eu tenho muito orgulho de fazer esse vídeo para saudar todos a vocês que estão construindo também uma juventude anticapitalista revolucionária no Brasil. Aqui na França, a gente está lutando desde mais de 3 meses contra uma reforma da Previdência do governo Macron, que é uma reforma que vai precarizar as nossas condições de trabalho e de vida. Esse governo impostou essa lei pela força, com ataques antidemocráticos contra o movimento social e também uma violência policial muito forte. É essa mesma violência que a gente viu atacando os bairros populares, porque 2 dias atrás um menino de 17 anos foi matado pela polícia. Teve um vídeo que circulou dessa execução horrível e agora tem rebeliões muito fortes nos bairros populares. A gente estamos tentando construir uma aliança entre o movimento dos trabalhadores e a mobilização dos jovens contra a violência policial e o racismo de Estado que existe na França. Essa batalha, único a gente, com uma juventude anticapitalista independente, estamos fazendo, porque as burocracias sindicais sempre tentaram dividir as lutas entre a luta contra o racismo e a luta contra as reformas antissocial. A gente estamos querendo construir um movimento total contra todo esse sistema anticapitalista que se serve do racismo para explorar mais as pessoas negras e pobres. Eu queria muito fazer esse vídeo para falar que é muito importante saber que a nossa luta é internacional. No Brasil também tem tem mortos da polícia racista brasileira, e na França a gente está se enfrentando contra a mesma polícia, o mesmo sistema. Beijos, camaradas, salutação revolucionária, a gente pode acabar contra esse sistema de merda. Forte demais, tá? Forte demais. Vamos juntos acabar com esse sistema de merda, por favor. E eu queria passar agora para a nossa próxima companheira que vai estar aqui, que vai estar dando a saudação, que é a Natália Morales, que é uma parlamentar de Jujuy, do Partido Socialista dos Trabalhadores da Argentina. Ela foi detida recentemente por lutar contra uma reforma absurda que quer ser aprovada na província de Jujuy e que restringe o direito da população de se manifestar, e que teve como resposta uma fortíssima mobilização dos trabalhadores indígenas e que tem sido fortemente reprimida. Me encuentro en Purmamarca, donde está hace casi 14 días un piquete, un corte muy importante llevado adelante por más de 60 comunidades indígenas y pueblos originarios acá en la provincia de Jujuy, en rechazo a una reforma antiderechos del gobierno de Gerardo Morales, la UCR y el PJ. Quiero remarcar que las comunidades indígenas están jugando un rol protagónico en esta pelea contra la reforma junto a otros sectores destacados que en este momento continúan de paro por tiempo indeterminado hace más de 14 días, como es la docencia de la primaria o del nivel inicial. Y otros sectores que en este momento en la provincia vienen bancando distintos cortes en distintos puntos y movilizaciones masivas que se vienen dando todos los días con la docencia en distintas
ciudades de la provincia, incluso estudiantes secundarios que también están saliendo. En el caso de las comunidades indígenas me parece muy importante dar cuenta que el rechazo a esta reforma lo hacen, no solamente porque la reforma criminaliza la protesta y prohíbe cortes de ruta o cortes de calle, que son los métodos que usamos para manifestarnos y que nos escuchen y para conseguir derechos, sino que efectivamente esta reforma va a profundizar el saqueo del litio que está en territorio indígena y de los bienes comunes de naturales. Las comunidades indígenas plantean que son guardianes de estos territorios en la puna, en la quebrada, en la selva jujeña, en los valles, y que efectivamente los artículos que se incorporaron vulneran incluso el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la autodeterminación, que permite incluso que puedan ser desalojados de sus tierras y sus territorios, que incluso es una demanda histórica la entrega de los títulos comunitarios, que ningún gobierno de turno, ni el Estado de Jujuy, ni el Estado argentino, le ha dado ningún tipo de respuesta. Claramente su pelea es muy profunda y se enfrenta a las políticas no solamente del gobierno provincial, sino del gobierno nacional y de ese consenso extractivista para profundizar el saqueo, el agronegocio, la minería y el extractivismo de litio, que va a afectar sus derechos territoriales. Por eso me parece muy importante marcar el rol que están teniendo en este momento, en este proceso tan importante de lucha, con una Jujuy de pie, con una Jujuy que ha perdido el miedo, con miles de personas que salen todos los días en las calles diciendo no a la reforma, antiderechos, no a Morales, no a este gobierno. Están muy cansados y hartos de vivir como se está viviendo, con políticas de ajuste que ha hundido a muchas familias, a muchos trabajadores en la pobreza. Una cosa más, plantear la enorme alianza que se viene construyendo desde abajo entre las docentes, un sector feminizado, donde muchas son indígenas, donde muchas son parte de las acciones con las comunidades indígenas, y que parece que eso es clave, tejer esa alianza entre trabajadores, entre las comunidades, entre los estudiantes, entre todos los sectores de lucha que están acá en la provincia y están de pie. Mencionar que nuestro rol como convencional constituyentes del PTS en el Frente de Izquierda, con Alejandro Vilca y otros compañeros y compañeras, fue en el momento del proceso de la reforma, de informar minuto a minuto cómo se venía cocinando de forma antidemocrática, a espaldas del pueblo trabajador, avanzando en algo que no iba a afectar a todos. Y a la par estuvimos en las calles siendo parte de los espacios de coordinación y de organización para impulsar las acciones que se fueron desarrollando, fortalecer las mismas en las calles, como sucedió en este proceso. Nos hemos inspirado obviamente en el rol de los socialistas revolucionarios en el Parlamento, por eso nos parece muy importante ese aporte que hicimos y que estamos haciendo en este proceso de lucha tan importante en la provincia de Jujuy, que es un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino internacional, de pueblos que resisten, que están de pie, que salen a las calles y que enfrentan las políticas de ajuste de los gobiernos de turno, ¿no? A pedido del FMI, y que avanzan con ese saqueo y ese extractivismo de todos nuestros bienes comunes naturales. Un gran saludo a los hermanos y hermanas de Brasil y espero que les sirva este aporte. Oi, gente, boa tarde. Vou me apresentar de novo para quem não estava aqui ainda. Eu sou a Mariana, sou estudante de Ciências Sociais da USP, e junto com a Luísa da UFRN, a gente vai mediar aqui a plenária da Faísca Revolucionária Rumo ao Conune. Acho que não podia começar de forma melhor com essas saudações internacionais das nossas camaradas que estão lá na linha de frente da luta na França, né? Contra a polícia racista, assassina, mas também dos povos em Jujuy, que com certeza é uma luta que inspira a gente internacionalmente para enfrentar cada um dos ataques aqui no Brasil também. Bom, e aí agora, para a gente seguir com a nossa plenária, a gente vai contar com algumas saudações de companheiras nossas, trabalhadoras do movimento operário, do movimento Nossa Classe, e aí eu queria começar chamando a Carolina Cacau, que é professora do Estado do Rio de Janeiro, que protagonizou uma greve muito forte agora e vai contar um pouco para a gente aí algumas das lições desse processo. A Cacau está aqui, né?
Oi, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Primeiro, eu queria saudar toda essa juventude anticapitalista e revolucionária que está aí nessa plenária, dizer que é uma honra e mostra também do que é feita a nossa organização quando a gente abre essa plenária com processos que estão acontecendo nesse momento, né, tanto na França como no Rui, processos tão intensos de luta de classe. E é uma honra também poder falar dessa greve da rede estadual aqui do Rio de Janeiro. A gente ficou mais de 40 dias em greve, né, uma greve fortíssima, que se enfrentou com o governo bolsonarista do Cláudio Castro. Rio de Janeiro tem o pior piso salarial do país, né? E a gente conseguiu, né, colocar essa pauta para a população e teve que se enfrentar também com o judiciário, que no país todo vem atacando o direito de greve da classe trabalhadora, né? E assim, foi uma greve difícil, né, de um governo que estava intransigente, que se negava a negociar, e a gente, né, nós da nossa classe educação, que somos inclusive uma corrente bastante minoritária aqui na categoria de professores, assim, acho que foi bastante interessante pensar, nós estamos saindo com balanço, inclusive, desse processo, né, como os revolucionários atuam para poder fazer avançar esses processos de luta, né? O Lenin fala que essas greves, né, elas são escolas de guerra, e pegar uma greve como essa, que tinha um peso, né, de uma pauta salarial, mas que também poderia ser encarado de uma forma corporativa, a nossa organização, nossa classe, pensou desde onde os revolucionários podem ajudar para fazer essa luta vencer com um programa revolucionário. Né? Então, a necessidade de lutar pelo piso, sem separar essa luta da revogação integral da reforma do novo ensino médio, né, sem separar essa luta de uma luta nacional e de exigências centrais sindicais, principalmente a CUT e a CTB, mas também a UNE, né, da revogação do arcabouço fiscal, que é esse projeto neoliberal de um novo teto dos gastos, né, vincular essas demandas políticas à luta da educação e, ao mesmo tempo, batalhar por uma coisa que é fundamental para a classe trabalhadora nacionalmente, mundialmente, que é da hegemonia da classe trabalhadora com o conjunto dos setores oprimidos e explorados. Né? A gente fez uma forte campanha mostrando que a unidade dos educadores com o povo era a força necessária para poder derrotar o Cláudio Castro, o bolsonarismo, e defender a educação pública gratuita de qualidade. E essa demanda ela é muito importante porque ela permite a gente se ligar com os estudantes de cada escola. Nós fizemos vários atos na escola que eu dou aula, fizemos uma aula pública, inclusive com as professoras da minha escola, e permite a gente se ligar com os familiares, permite a gente se ligar com os trabalhadores, né? Professores têm uma possibilidade de se ligar ali com a comunidade escolar que poucas categorias têm, né? E essa força mostra também a nossa estratégia, que a gente acredita na potencialidade da classe trabalhadora e na unidade da classe trabalhadora com outras categorias em luta, com os estudantes e com esses trabalhadores que, inclusive, no Rio de Janeiro, onde o Cláudio Castro ganhou, né, no primeiro turno, né, podem também, com a luta da educação, despertar para os ataques que eles também estão recebendo. Né? E essa unidade mostra essa força também nessa luta bravíssima em Rui, onde os professores saíram à frente para lutar contra a reforma do Morales e estão em unidade com os povos indígenas, protagonizando uma grande manifestação, um grande embate contra esses ataques. E acreditando nessa força que a gente levou essa greve à frente, que infelizmente o oposto do que fazem as direções sindicais, CUT, CTB, né, e também com a ajuda dos setores do PSOL, levaram essa greve de forma totalmente rotineira e não prestaram nenhum apoio e solidariedade para a nossa luta, nem entre as categorias de trabalhadores, nem entre os estudantes. A Juventude Faísca aqui no Rio de Janeiro teve tentando construir ativamente essa luta em unidade aos trabalhadores, e isso mostra como a gente não separa nem a nossa luta dentro das universidades e escolas, né, das greves dos trabalhadores, da luta política, por exemplo, contra a revogação da reforma do novo ensino médio, que todas as correntes no CONUNE vão falar que são contra, mas na prática blindam o governo federal, né, não se unificam e não apoiam ativamente as lutas da educação em curso e perdem, né, a oportunidade de construir qualquer possibilidade de unificação com movimentos anti-universitários para poder derrotar esse ataque que faz com que os filhos da classe trabalhadora tenham uma educação ainda mais desigual. Né? Então, acho que a Juventude Faísca tem que ter muito orgulho de ser a única juventude nesse país que está ativamente apoiando as lutas da educação, se enfrentando com a burocracia sindical e também estudantil, para ir para esse CONUNE com a luta pela revogação da reforma do novo ensino médio e para que a gente possa unificar trabalhadores
estudantes em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, acreditando na potencialidade da classe trabalhadora, porque ela, unificada, pode mudar tudo nesse sistema que só impõe para a gente miséria e mazelas, né, como é o sistema capitalista. Então, saudações para todos vocês, obrigada pelo convite, e vamos com tudo para esse CONUI. Muito obrigado, Cacau. De verdade. É inspirador tudo que vocês passaram e como vocês resistiram. E eu queria passar a fala para Fernanda, que ela é diretora do Sindicato dos Metroviários, que também passou aí por um período muito forte de greve e negociações. E a gente gostaria um pouco de ouvir o que ela tem para dizer. E eu quero dizer que eu admiro muito vocês, de verdade. Foi muito forte tudo que aconteceu. Foi admirável ver vocês lutando, sério. Prazer é meu te conhecer, Luísa, muito bom. Espero que vocês todos estejam me ouvindo. Para quem não me conhece, sou Fernanda Pelucci, eu sou militante do movimento Nossa Classe Metroviários e também sou diretora, né, do Sindicato dos Metroviários. Né, eu queria dizer que eu estou, assim, extremamente feliz por poder estar aqui, na verdade, fazendo essa saudação, né, nessa plenária que está se propondo a organizar uma força independente, né, dos estudantes, né, dos governos, né, nesse CONUNI e no movimento estudantil. Né, isso é muito importante, né, para a gente avançar no combate contra aqueles que querem fazer com que sejam os trabalhadores e a juventude do nosso país, né, a pagar por uma crise que a gente não criou, né? E para mim é muito importante estar aqui também, porque vocês da Juventude Faísca sempre tiveram lado a lado, né, em diversas lutas que nós, metroviários, a gente vem protagonizando aqui em São Paulo, né, contra a privatização dos transportes, né, nas nossas greves, contra o governo de extrema-direita do Tarcísio aqui em São Paulo, né, inclusive fortalecendo os nossos piquetes sempre que a gente faz greve, né, porque essa é a juventude, né, a juventude faísca é a que não titubeia nunca para estar do lado dos trabalhadores todos os dias, né, para lutar contra a precarização do trabalho, contra a privatização, né, e assim como vocês também tiveram nessas batalhas importantes com a gente, nós, metroviários da nossa classe, a gente tem bastante orgulho, na verdade, da gente poder ter contribuído também nesse processo do CONUNI com vocês da Faísca, né, porque a gente esteve presente nas salas de aula, né, fazendo a campanha com vocês, tanto na USP quanto na UFABC, né, nas últimas semanas, para a gente fortalecer essa batalha por uma uni que seja realmente, né, independente dos governos, né, das reitorias e das burocracias que limitam a nossa luta, né, à miséria do possível, né, porque essa mesma força que impede a insurgência dos estudantes contra os ataques que estão sendo deferidos contra o movimento estudantil é a mesma força que hoje aqui no metrô e no movimento operário atua para conter as nossas lutas, né? Acho que alguém está com o microfone aberto, mas acho que melhorou. Essa mesma burocracia, né, que impede, né, a revolta dos estudantes de se expressar, né, é a mesma que aqui no metrô e no movimento operário de conjunto atua para conter as nossas lutas, né, a partir da paralisia das grandes centrais sindicais, né, evitando qualquer luta, por exemplo, pela revogação das reformas, né, ou mesmo como o arcabouço fiscal agora, né? E, inclusive, né, diga-se de passagem, assim, só para comentar, né, no metrô, a própria UP, né, está com a burocracia sindical numa chapa em comum com a CUT e com a CTB. Né? E é necessário confiar nas nossas próprias forças, né, de forma independente, porque essa é a única forma capaz de fazer com que a gente conquiste as nossas vitórias, né? E essa plenária aqui, com centenas de estudantes de todo o país, é um caminho muito importante para isso, né? E eu espero que vocês possam fazer uma grande discussão aqui hoje nesse sentido, e muito obrigada pelo convite também, e uma ótima plenária para vocês. Muito obrigada, Fê.
com certeza é uma inspiração muito grande poder estar ao lado de lutadoras que estão na linha de frente aí, pelo país. Eu queria chamar agora a Andrea, nossa camarada, muito inspiradora, trabalhadora terceirizada de aplicativos, para falar um pouquinho aí com a gente também. Vai lá, Deia. Olá, gente, vocês me ouvem? Todos me ouvem? Eu queria fazer uma saudação especial a todas, porque todas são especiais, claro, né? Todas as minhas camaradas, a todos, em todos os estados, que nem disse a Fernandinha, e dizer que também eu estou muito feliz de estar aqui, de estar junto com essa juventude que faz a diferença realmente. Olha, a juventude aliada à classe trabalhadora, gente, ela é uma potência de mudança, é uma força que faz a diferença na prática. Isso aí é real, é no dia a dia mesmo, né? A USP, essa semana, vocês devem ter visto, né? Ela entrou no ranking da melhor da América Latina, né? E uma das melhores do mundo, né? Tá bom, mas a base, né? A base de sustentação não só dessa universidade, mas de todas as universidades, são os trabalhadores, né? Os trabalhadores que mantêm limpa, que alimenta todos, né? Que são os trabalhadores, né? Só que dentro da melhor universidade, dentro dessa melhor, né? Existe um trabalho escravo, né? Existe ali um trabalho escravo que ele é disfarçado de terceirização. Aos estudantes aqui hoje, eu sei que vocês entendem porque estão descobrindo esse novo mundo, né? Aos que entraram agora, aos que já estão, né? Eu sei que entende, que vê com clareza que até o final ela é uma luta também pela universidade, né? Nós queremos que os filhos, os netos e os trabalhadores tenham acesso a essa universidade, né? Que eles não só trabalhem lá, que eles também possam estudar lá, né? É isso que nós queremos. A juventude aliada à classe trabalhadora, gente, ela pode escrever outra história. Isso eu tenho certeza disso, né? Nós do MRT, do Põe Rosas, da Faísca também, nós lançamos o Manifesto contra a Terceirização, que é um manifesto muito importante, né? É de uma importância imensa, né? E que mostra também que as nossas lutas, elas precisam estar aliadas, elas precisam estar juntas, né? E elas são muito duras, porque elas são difíceis, porque é contra o capitalismo que a gente luta. Então, as lutas, elas são duríssimas, né? E a tarefa não é fácil, mas ela é possível. Ela não é fácil, mas é possível, mas de verdade, né? E nas mãos da juventude trabalhadora, nas mãos dos estudantes, eu reafirmo que é uma potência que faz a diferença, né? Que faz a diferença na vida das pessoas. E eu falo agora, eu como militante, eu como trabalhadora, né? A juventude, ela fez uma diferença muito, muito grande na minha vida como conhecimento, como apoio, e de conhecimento também do marxismo e do meu valor como trabalhadora. Eu sempre repito isso, porque é importante todos saberem disso, né? Então, assim, mudou mesmo a minha vida, desde que era, gente, Juventude às Ruas, tá? Isso aqui é de 2013, a Juventude às Ruas foi, olha, me ajudou muito, me esclareceu da importância que tem o trabalhador, e eu, como trabalhadora, entendi como a importância enorme dessa juventude. E a Faísca, aqui, não puxando o saco, né, porque né, são minhas camaradas de luta, e todos que estão aí, mas, assim, fez uma diferença enorme, porque eu me senti apoiada nisso. Então, a vocês que acham que vocês não fazem a diferença, por favor, pode parar com isso, porque faz toda a diferença na vida de todos os trabalhadores. E essa união da juventude com a classe trabalhadora, ela é muito eficaz contra o capitalismo. Ela é muito eficaz contra a opressão e contra a exploração, sabe? Ela é eficaz de verdade, faz muita diferença. Deixo um grande abraço em todos vocês. Aqui a minha saudação um pouco mais longa, porque eu sempre me emociono muito, e parabéns por essa luta de todos vocês, né? E a gente está junto e pode contar comigo até o final. Parabéns, Faísca, parabéns a todas as correntes, né? E que a gente já é exemplo, a gente já está indo para Canônico sendo um exemplo de luta. A juventude que luta contra a terceirização dentro da universidade somos nós, somos a Faísca Revolucionária, né, que tá aí, que está fazendo muito bem o seu trabalho. E a Luísa, você é uma linda, tá, Luísa? Fiquei aqui toda apaixonada por você, tá?
todos vocês, um grande abraço, e é uma honra estar aqui fazendo essa saudação e poder participar aqui um pouco com vocês. Um grande beijo, gente, a todos vocês. Tá aberto? Oi, gente. Muito obrigada, Deia, pela sua fala maravilhosa, como sempre. Gente, agora, por fim, a gente vai passar para Maíra, que é também do Movimento Nossa Classe Educação, coordenadora da subsede de Santo André, da APOESP, que é o Sindicato dos Professores Estaduais de São Paulo, e dirigente do MRT, para contar aí também um pouco dessa última batalha contra a burocracia que a gente deu aqui. Oi, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa plenária, estou orgulhosa, me soma aí as palavras da Andréia, da Carol. Estou bem orgulhosa de saudar essa juventude comunista e revolucionária, que é um exemplo na unidade entre os trabalhadores e estudantes e no enfrentamento à burocracia do movimento estudantil e também do movimento operário. E essa aliança entre a juventude e os trabalhadores é fundamental na luta contra o capitalismo e as várias divisões que eles impõem à nossa classe, né, ao conjunto da classe trabalhadora. E as burocracias atuam justamente para impedir esse laço, para impedir que a maioria dos trabalhadores e dos estudantes se unifiquem por baixo e batalhem pela auto-organização em cada local de trabalho e estudo. Por isso, quando a gente vai junto nas eleições estudantis, quando a gente vai junto nas eleições do sindicato, a gente mostra que essa unidade entre juventude e trabalhadores é fundamental, né? E foi fundamental nas eleições da POESP, que acabaram de acontecer. A gente estava aí com a juventude faísca enfrentando uma das maiores burocracias da América Latina, né? Uma das maiores burocracias sindicais da América Latina. Inclusive, uma burocracia que é a favor do arcabouço fiscal, que vai aprofundar ataques duros contra a maioria da população. E eles fazem isso justamente em nome de defender esse governo, enquanto a população pobre do nosso país não tem direito à moradia, não tem direito a uma saúde de qualidade. Por isso que eles não fazem assembleia na categoria de professores, há muito tempo. E eles endossam o que está acontecendo agora, a pesquisa fake do governo, por exemplo, sobre o novo ensino médio. Mesmo que esse ataque seja amplamente rechaçado em todo o país, por estudantes e professores, inclusive, né, era parte também da luta dos professores do Rio de Janeiro. Essa burocracia atua para impedir essa aliança potente entre a juventude e os trabalhadores. E é a mesma burocracia da CUT que dirige a UNE, junto com o PT, com o PCdoB à frente, e também por isso, gente, em muitas universidades do país não acontecem assembleias há anos. Quando estava o governo da extrema-direita do Bolsonaro, eles falavam que o nosso combate, a nossa luta, fortalecia a direita, que a gente tinha que apostar no voto. E agora que tem um governo de frente ampla, com o Lula à frente novamente, eles falam que a gente não pode lutar porque a gente precisa fortalecer o governo, já que a direita está em peso no Congresso, né? E frente, por exemplo, agora ao julgamento do Bolsonaro, que ficou inelegível por 8 anos, aplaudem o STF como se essa instituição estivesse do nosso lado. A gente tem que saber que os crimes hediondos do Bolsonaro e dessa extrema-direita só vão ser julgados, de fato, com a força da nossa luta, sem nenhuma confiança naqueles que deram o golpe lá em 2016. Então, por isso, quando a nossa juventude foi nas escolas com a gente, debater com os professores que era preciso retomar o sindicato como a nossa ferramenta de luta, a gente mostrou muita força, já que é na defesa da juventude precarizada, que está abandonando as escolas para ir trabalhar, que a nossa unidade se mostra imprescindível. E é com esse mesmo fundamento que nós, trabalhadores revolucionários, tivemos nas eleições estudantis, junto com vocês, batalhando com os estudantes contra a burocracia do movimento estudantil. A gente foi com os metroviários, com os professores,
com trabalhadores da indústria, junto com a juventude faísca, passar nas salas de aulas das universidades onde a gente atua. Esse é um exemplo muito forte para toda a juventude universitária desse país, porque para retomar as entidades estudantis para a mão dos estudantes, é muito importante a gente colocar esse tipo de atuação e transformar cada DCE, cada centro acadêmico em uma ferramenta da aliança com os trabalhadores, batalhando pelo fim do vestibular, contra o novo ensino médio que o governo Lula Alckmin não vai revogar, indo nas mobilizações dos trabalhadores, como foi na greve do metrô, sendo um elemento consciente do movimento estudantil para convencer cada estudante que somente com a nossa luta a gente vai poder derrotar os ataques à educação e ao conjunto dos trabalhadores. A atuação dessa juventude revolucionária, colada estrategicamente aos trabalhadores, pode permitir a construção de uma fração revolucionária no movimento estudantil. E o que quer dizer isso, gente, construir uma fração revolucionária? Quer dizer que a nossa juventude na USP, por exemplo, vai lutar junto com cada trabalhador terceirizado para garantir o BUSP, que é poder andar de ônibus circular na universidade sem ter que pagar, assim como os trabalhadores efetivos. E é lutar para que cada um desses trabalhadores seja reconhecido como de fato são trabalhadores da universidade sem terceirização e para que eles sejam efetivados com todos os direitos. Quer dizer que a nossa juventude não vai se calar quando uma trabalhadora terceirizada do bandejão morre dentro da cozinha da universidade, como aconteceu na Unicamp. A nossa juventude é a linha de frente contra a terceirização e a precarização do trabalho e vai colocar seu corpo no combate pela revogação integral da reforma trabalhista. Quer dizer que a nossa juventude vai lutar fortemente contra o marco temporal, que é um ataque sem precedentes ao povo indígena do nosso país. Por isso, eu me orgulho muito de ter participado das eleições do DCE e do Comune na UFABC, ajudando no enfrentamento da chapa da reitoria da UP, junto com o PSOL e PCB, que eles construíram, e que foram lá bater palma para o Lula na universidade, justamente quando o marco temporal estava sendo aprovado. Sabe o que a nossa juventude estava fazendo nesse mesmo período? Estava junto com o Pablito na frente do RU, da Federal, fazendo ato pela efetivação de todos os trabalhadores terceirizados. E é com essa moral que vocês vão estar há poucos dias lá no CONUNE, vão ter contato com milhares de estudantes de tudo que é canto do país e mostrando para eles que é necessário desafiar a miséria do possível que essa frente ampla quer colocar. Encarar esse desafio, construindo com toda a força essa juventude, independente dos governos, e disputando a consciência de cada um, é uma enorme tarefa, e eu estou junto com vocês nessa tarefa, vamos com tudo no CONUNE, em nome da Aliança Operária Estudantil, em nome da efetivação dos terceirizados e dessa aliança potente. Valeu, gente! Nossa, gente, sério, é impossível não ficar muito animado e emocionado com todas as falas. Eu queria agradecer mais uma vez a Fernanda, a Cacau, a Deia, obrigado, e a Maíra pelas falas de vocês. Eu acho que é essencial, mas a gente fala muito sobre confiar nas nossas próprias forças, e eu acho que ouvir das pessoas que estão na linha de frente relatos e tudo de como funciona, de que é difícil, como foi dito, mas é possível, eu acho que é parte fundamental de tudo para a gente entender realmente o que significa confiar nas nossas próprias forças e nos unir como estudantes, como, sabe, como todos, como um só, para fazer acontecer. É nesses momentos que a gente percebe o quão é importante ter momentos como esse, por exemplo, de plenária, que a gente pode estar ouvindo pessoas de outros lugares contando os relatos do que tem acontecido, de como tem sido, relatos e saudações internacionais também de pessoas que são literalmente e diretamente na linha de frente. Isso é essencial e muito importante. Mais uma vez, agradecer vocês pelas falas fantásticas, até anotei muita coisa aqui que eu quero levar, e agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui. Muito obrigado mesmo. Tem muita gente. Tem, tipo, 84 pessoas, é muita gente. E tem muitas pessoas que estão numa call só. Então, enfim, muito obrigado a todo mundo. Agora eu queria convidar e apresentar rapidamente a Luísa. Oh my God, tem o mesmo nome que eu. A Luísa, que é estudante da UNB. Muito obrigada por estar aqui. Ela e também a Virgínia, que é estudante da UFABC. Sério, meu Deus, todo o meu amor
por vocês. Eu quero apresentar elas vão estar aqui dando início à abertura da nossa plenária. E eu queria dizer que depois que elas fizerem a abertura, a gente vai estar abrindo inscrições para quem quiser estar falando, todos podem participar. A Mari depois vai dar uma explicadinha melhor em como vai funcionar o tempo, mas vocês, assim que terminarem e der abertura às inscrições, vocês podem ir se inscrevendo e a gente vai chamando, tá bom, vocês? É isso, muito obrigada. E obrigada, Luísa e Virgínia. É isso. Bom, gente, tudo bem? Vocês me ouvem? Luísa, minha xará, valeu aí demais. Gente, muito emocionada, assim, com essas saudações. Bem importante ouvir todo mundo. Eu sou a Luísa, como a Luísa disse, eu sou estudante da UNB, aqui em Brasília. Sou estudante de serviço social. E como ela disse, eu vou dividir essa fala com a Virgínia, da UFABC, e depois a gente quer bastante ouvir todo mundo que está aqui, que eu acho que vai contribuir bastante para a nossa discussão, porque a proposta dessa plenária é a gente poder preparar o melhor possível a nossa delegação para o CONUNE, fundamentar as nossas batalhas políticas que a gente vai dar no CONUNE, né, que no caso é aqui em Brasília, e para isso a gente quer convencer vocês, cada um que está aqui, de como é importantíssimo que cada um esteja presente aqui em Brasília durante o Congresso, batalhando por essas ideias com a gente. É um momento, gente, muito importante para a nossa atuação enquanto coletivo no movimento estudantil. A gente veio de importantes atividades, né, como os tours comunistas, os grupos de estudos, e nos preparando no último período com as chapas comunistas e as campanhas que foram exemplos muito fortes pelo país. E agora é um momento da gente poder combinar todas essas intervenções, essas experiências que a gente teve em cada universidade que a gente está. Ou seja, cada combate à burocracia, cada passagem em sala, cada debate com os estudantes, trabalhadores, cada luta política com a esquerda, cada forma de apresentar as nossas ideias vão ser de extrema importância para a nossa intervenção nesse CONUNE. E essa plenária, para além de preparar a nossa delegação, né, é um chamado para cada um que teve aqui na linha de frente tomar essa batalha para si, esse desafio no CONUNE, para a gente mostrar para os estudantes que existe sim uma alternativa independente, antiburocrática e comunista, e que não vai aceitar que o nosso futuro seja negociado. Então, eu queria marcar uma ideia principal aqui, para a gente começar, que é parte da batalha que a gente vem dando em todas as universidades que a gente está, que é o mais central, assim, que a gente quer levar para o CONUNE, que é a batalha pela independência política da UNE, do governo Lula-Alckmin e das reitorias, e também o que isso tem a ver com a construção de uma nova oposição de esquerda independente, que a Virgínia vai falar mais já já, e a gente quer que isso seja um ponto fundamental da nossa intervenção no Congresso, e aí é importante a gente retomar do porquê que a gente defende isso com tanta força, né? Essa batalha ela se torna ainda mais urgente, gente, porque a gente está em um momento onde é o primeiro congresso da UNE, após anos do bolsonarismo, ataques à educação, aos estudantes, aos trabalhadores, aos oprimidos. E como a Maíra acabou de falar, a gente viu que nessa semana o Bolsonaro se tornou inelegível pelos próximos 8 anos. Todo esse ódio contra ele é muito legítimo e a gente quer que ele e toda a sua corja paguem por seus crimes, né? Mas a gente tem que ter muito claro que ele se tornou inelegível pelas mãos dos mesmos que fizeram o golpe de 2016, o mesmo judiciário que fez diversas manobras para manipular as eleições de 2018, que prenderam o Lula arbitrariamente, né? Que apoiaram as reformas que precarizam as nossas vidas, abrindo o caminho para que o Bolsonaro chegasse ao poder, deixando os militares impunes, enfim, a lista é longa se eu for ficar falando aqui. E a única forma da gente conquistar e fazer Bolsonaro pagar por seus crimes passa por lutar contra todo o seu legado de reformas e ataques, mas também todo o legado do golpe de 2016. E isso só pode ser feito confiando apenas na nossa força, na força da nossa luta, dos estudantes, das LGBTQIAPN+, junto dos negros, dos indígenas, das mulheres, ao lado dos trabalhadores. É isso que pode arrancar a justiça e lutar contra o Bolsonaro e seus ataques sem confiar nas instituições do Estado, né, que sempre nos atacaram. E que hoje, gente, também passa por enfrentar os ataques do novo governo Lula-Alckmin,
né, um governo de frente ampla que está aí junto da direita, dos patrões e dos que querem nos atacar. E a gente vê que hoje a UNE está bastante paralisada, não organizando a luta dos estudantes, e que é isso que poderia garantir a luta e barrar os ataques, como o que o governo Lula Alckmin acabou de começar a aplicar, né? Que elaborou e aplicou o novo teto dos gastos, o ajuste neoliberal, que é o arcabouço fiscal, que vai precarizar nossas vidas, que abre mais espaço para a terceirização e a precarização do trabalho e garante o pagamento da dívida para os banqueiros. E até mesmo o próprio governo já disse que não vai revogar as reformas, como a do ensino médio, a trabalhista, a da Previdência, e em nome também de administrar a miséria do capitalismo e garantir os lucros do agronegócio, liberou a sua base do governo a votar o marco temporal, né? Mais de 100 deputados da base do governo votou a favor. Fica claro como, na realidade, o que fortalece a extrema-direita, suas pautas, suas ideias, é a conciliação com a própria direita e os patrões. E a gente, da Faísca, entende que a UNE deveria, na realidade, estar convocando uma enorme paralisação nacional contra o arcabouço fiscal, o marco temporal e pela revogação das reformas, porque, assim, imagina se a gente para junto dos trabalhadores que produzem tudo, junto dos indígenas que protagonizaram diversas manifestações aqui mesmo em Brasília, mas também pelo país. Tipo, o que poderia ser essa força? Né? Tipo, essa é a importância de uma entidade independente. Porque, ou se ela vai se manter paralisada, apoiando o governo em tudo, sem criticar nada, não lutando contra a conciliação e os ataques. Está aí a importância da independência da UNE, né? E ser independente é não ter rabo preso com o governo, com as reitorias, e é fundamental para a gente organizar a luta de verdade dos estudantes. E organizar a luta, quando a gente fala isso, é concretamente fazer assembleias para que os estudantes decidam como lutar, podendo debater, construir, por exemplo, um plano de lutas, para que não sejam assembleias, uma a cada momento, né? A gente possa pensar de fato como se mobilizar. E nesse sentido, né, tipo, o CONUNE, na realidade, ele está passando por fora de ser esse espaço para organizar essas questões. A verdade é que, tipo assim, a programação do CONUNE está sendo pensada para garantir um grande palanque a serviço da política, da burocracia majoritária, né? De que o grande objetivo que eles colocam dos estudantes é como reconstruir esse sistema capitalista decadente, de braços dados com o Alckmin e com a Tebet, tipo, todo tipo de neoliberal, capitalista e até mesmo o agronegócio assassino, né? Como a gente viu recentemente com os investimentos bilionários no Plano Safra. Inclusive, tipo, mas organizar a luta dos estudantes, organizar um CONUNE democrático com participação ativa dos estudantes, não é do interesse da burocracia da UNE, né? Essa burocracia que está na direção majoritária, né, da UNE. Eles preferem subordinar a nossa luta aos interesses do governo e das reitorias, preferem seguir as regras para garantir a governabilidade dentro do jogo capitalista. Hoje, a UNE ela é dirigida pelas juventudes do PT, que é diretamente o governo, pelo Levante Popular da Juventude, e pela União da Juventude Socialista, né, a UJS, que é do PCdoB, que é uma grande burocracia, como todo mundo sabe. E quando a gente fala em burocracia, eu, pelo menos, penso, acho que ajuda a pensar, assim, pensar como uma anestesia na luta dos estudantes. A burocracia, assim, ela serve para cumprir um papel de desmobilização da luta, como a gente vem vendo nos últimos períodos. Eles fazem de tudo para se manter na direção e ter todo o aparato nas suas próprias mãos, ou seja, cargos, dinheiro, benefícios, e a gente viu muito bem com que foram os processos eleitorais, com os editais, né, para o CONUNE, para as eleições, e assim, eu faço uma pergunta, tipo, isso está a serviço aos interesses de quem? Nosso é que não é, né? Então, é para isso justamente que eles separam a luta dos estudantes dos trabalhadores, dos oprimidos, eles passam por cima dos estudantes, tomam decisões pelas nossas costas, fraudam eleições, porque assim, imagina se os estudantes decidissem e controlassem suas próprias entidades. A burocracia perderia seus privilégios, né? E isso que poderia fazer a luta avançar. Então, e justamente por eles serem essa burocracia, a gente batalha para que as nossas entidades voltem para as mãos dos estudantes, nos aliando aos trabalhadores. E a gente, nós da Faísca Revolucionária, somos aqueles que a gente denuncia e batalha fortemente contra a burocracia, denunciando para os estudantes
tudo isso, e é por isso que eles podem, como eles já fizeram em outros momentos, né, colocar diversos empecilhos, como, por exemplo, que a gente não tenha direito à voz no Congresso, e é por isso que a gente precisa estar bem afiado e para a gente pensar bastante junto e debater aqui, para a gente conseguir lutar contra qualquer tipo de burocratiada que eles queiram fazer com a gente e para a gente defender o direito mais elementar, que é poder ter voz, para apresentar para todos os estudantes que existe um setor que batalha para que a principal entidade do país não subordine nossos interesses aos limites da conciliação com a direita e de administrar esse sistema capitalista em crise. Né? E, gente, para finalizar, assim, e passar para Vi, nós da Faísca, como eu disse, a gente dá essa batalha. No CONUNE de 2019, não queria deixar de citar aqui, que foi o último CONUNE presencial, que também foi aqui em Brasília, quando a gente levou muito menos estudantes e delegados, né? A gente chegou no primeiro dia do Congresso com uma faixa enorme questionando por que os governadores do PT e do PCdoB apoiaram a reforma da Previdência. E a gente denunciou fortemente que na mesma semana do CONUNE, naquele ano, se aprovava a reforma da Previdência e o papel dessa burocracia que eu estava falando para vocês era justamente não organizar a luta, onde todos os estudantes estavam aqui em Brasília, junto dos trabalhadores, e separar um completo absurdo. Inclusive, talvez está colocado assim, que o arcabouço fiscal possa ser votado na mesma semana do CONUNE. Enfim, hoje, a gente ampliou essa juventude em diversos estados pelo país. A gente pode ver aqui o tanto de gente que tem nessa plenária. A gente fez campanhas comunistas defendendo um programa e uma estratégia revolucionária, e graças à confiança de milhares de estudantes que depositaram em nossas chapas, a gente conseguiu eleger 18 delegados em todo o país, e por isso que a gente quer levar uma forte delegação que envolva todo mundo que construiu com a gente as chapas comunistas, que votou, que apoiou nas nossas ideias em cada canto desse país, para a gente fazer ecoar essa batalha que a gente deu agora de maneira unificada aqui em Brasília. Eu estou muito ansiosa para encontrar todo mundo. Eu acho que a gente pode ter, e a gente precisa ter uma atuação que de fato aponte um caminho real para os estudantes e que possa fazer a diferença. Tipo assim, se a gente não fala da necessidade de uma UNE independente, antiburocrática, aliada aos trabalhadores, gente, ninguém fala. A Andrea fez uma fala arrepiante aqui, lembrando da nossa luta em defesa das terceirizadas, pela efetivação das trabalhadoras terceirizadas, contra a precarização do trabalho da nossa universidade. Se a gente não fala disso, ninguém fala. Por isso que a gente quer defender também essa bandeira muito forte no Congresso, inclusive porque a esquerda, como o PSOL, que compõe o governo com cargos, mas também a UP e o PCB, se adaptam ao funcionamento dessa burocracia, reproduzindo seus métodos, estando junto deles, sem levantar uma alternativa real à burocracia majoritária. A Bir vai entrar mais nisso agora na fala dela, mas é isso que a gente queria transmitir, assim, tipo, que eu queria colocar que os estudantes merecem uma alternativa à miséria do possível, e que para a gente defender essas ideias, a gente precisa de cada um que está aqui para fazer com que elas tomem corpo, carne, todos os dias nos corredores da nossa universidade, mas também agora no CONUNE, e que vai ser com um empenho coletivo de cada um, que se coloque esse desafio, essa tarefa apaixonante de conquistar corações e mentes para as ideias revolucionárias, pensar iniciativas criativas, audazes e batalhar para cada pessoa possa vir ao CONUNE com a gente, fazer essa experiência política, que eu acho que vai ser bem forte, na contraposição de ideias contra as correntes da esquerda, nas conversas com as pessoas, e no que a gente pode seguir fazendo no pós-CONUNE, e mostrar que, diante dessa miséria do possível, impostas também pelos reformistas e pelos stalinistas, somos nós que vamos retomar o grito dos estudantes de maio de 68 e vamos exigir o impossível. Era isso, obrigada, gente. Oi, gente, boa noite. Boa noite, a louca. Boa tarde a todos. Muito boa essa fala da Lu e, todos os camaradas que interviram antes do movimento operário também, a Maíra que está aqui com a gente aqui no ABC. Eu acho que esse espírito, né, que a Lu colocou no final, assim, é muito chave para a gente pensar mesmo como a gente se convence muito profundamente de fazer tudo o que for possível para estar diretamente no Congresso, mas também de como a gente consegue ainda debater com outros estudantes que votaram na gente, que elegeram a gente, né, nas universidades, com vários delegados, aqui foi 5, né?
Só queria dizer assim, né, que a gente conseguiu fazer uma grande campanha aqui, justamente, que a gente tem muito orgulho e que acho que tem espaço para a gente conseguir, com essa plenária também, se armar para a gente poder convencer mais gente de que é necessário, sim, estar lá presencialmente para travar essa batalha, e principalmente também ajudando as pessoas a verem qual que é a relação entre a atuação cotidiana que a gente dá nas universidades com justamente essa batalha que a gente está travando agora no CONUNE. E tendo isso em mente, assim, eu acho que eu queria tentar desenvolver um pouco mais o que a Lu já introduziu, das principais políticas que a gente quer levar para o Congresso, que eu acho que a primeira questão a gente vê, na verdade, que é um Congresso ainda mais burocratizado, né, do que foi os congressos passados, assim. Né, isso tem a ver desde o que a gente viu nas eleições, que foram campanhas bastante despolitizadas, não só da UJS, as universidades, mas também daqueles que se dizem de oposição, como é o caso do Correnteza, a juventude do PCB, as juventudes do PSOL, que inclusive, gente, não sei se todo mundo viu a programação, né, que está colocada para o Congresso da Uni, mas assim, nem cita os ataques, né, não fala de arcabouço fiscal e etc. E, na verdade, essas correntes também não buscaram, né, fazer nenhum questionamento, né, a essa programação. Então, acho que a gente precisa conseguir refletir que a gente vai estar nesse Congresso com uma força material minoritária, né? E a gente tem que conseguir pensar justamente como a gente consegue conectar e ter uma política bastante audaz para a gente conseguir aparecer para o conjunto dos estudantes que estão ali procurando uma alternativa, que tem gente ali batalhando sim para a Uni realmente ser independente do governo e das reitorias. E aí a gente tem que pensar justamente que quando a gente fala de oposição, né, qual que é o papel que uma oposição precisa cumprir? Eu acho que a primeira coisa justamente que a gente tem que defender que tem um plano de lutas nesse Congresso, né? O que a Lu pegou um pouco, né? Não pode ser que o arcabouço fiscal e o marco temporal que está passando agora, sem contar a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a da Previdência, que já são uma realidade, né? Que as pessoas, justamente, que a gente não consiga colocar com muita força que aquele Congresso tem que servir para organizar essa luta. Porque a gente já viu, né, nos últimos anos, que a estratégia de pressão parlamentar, audiência pública, abaixo-assinado, não vai reverter essa situação. Justamente esse caminho que a Lu estava comentando, né, de exigir das mesmas instituições capitalistas que nos trouxeram até aqui, né, com golpe institucional, aprovando essas reformas, etc., não tem como ser uma alternativa para nossas reivindicações. E aí, quando a gente está falando de um plano de luta, a gente tem que conseguir mostrar para as pessoas justamente que tem a ver com o papel que a Uni pode desempenhar de coordenar em cada universidade assembleias de base com direito a voz e voto, para justamente os estudantes serem sujeitos de decidir como organizar a sua luta, né, podendo ampliar para a base dos cursos, né, como justamente poder fazer essa discussão e a gente construir uma força social que realize atos nacionais, paralisações, greves, piquetes, nossos objetivos. E esse plano de luta é justamente porque a gente sabe que também não vai ser com apenas um ato que a gente vai revogar os ataques. Tem que ter um plano daqui até a gente sair vitorioso. E eu acho que quando a gente pensa também na questão de como fazer essas mobilizações, né, o exemplo que a nossa camarada Natália, lá da Argentina, contou de Jujuy, né, o exemplo que a gente viu da França, né, dessa luta contra a reforma da Previdência, das ações que foram unificando e justamente agora se coloca, inclusive, nesse combate à violência racista da polícia lá na França. Acho que tudo isso é uma fonte de inspiração para a gente, que pode mostrar também um caminho para outros jovens que estejam nesse congresso e estão ali querendo justamente transformar essa realidade, mas que não conseguem ver ainda essa contradição justamente que é imposta pela direção majoritária. E aí eu acho que quando a gente fala do plano de lutas, que é uma coisa bastante concreta que a gente quer levar para o Congresso, a gente tem que pensar justamente que a Luísa também comentou que pode ser que naquela semana esteja acontecendo a votação do arcabouço fiscal, né? E isso lembra justamente o que foi em 2019, quando a gente estava exatamente em Brasília, né, a poucos metros do Congresso Nacional, e estavam votando a reforma da Previdência, né, para impedir justamente que a gente tenha direito de se aposentar algum dia na nossa vida. Né? Então, acho que essa tentativa que a direção majoritária tenta reproduzir justamente, né, a mesma lógica do passado, né, eu acho que a gente tem que ter a mesma moral de uma camarada nossa que na plenária final de 2019 ficou denunciando, né, e ficava gritando, né, apoiou ou não apoiou o Rodrigo Maia, né, mostrando para o JS que é esse caminho que eles propõem, que é apoiar um cara como o Rodrigo Maia, que chorou
quando aprovou a reforma da Previdência, de felicidade de que a gente ia morrer sem se aposentar. Justamente conseguir mostrar esse papel que tem as burocracias, que são utilizadas pela burguesia para justamente evitar que a gente consiga se organizar e que eles também venham com mais repressão para cima da gente e possam controlar as nossas lutas. Eu acho que é muito importante ver que é ainda mais grave quando a gente está falando da direção da UNE, que é o JS, né, a juventude do PCdoB, o PT e o Levante Popular, porque eles não somente negociam, né, com quem está implementando esses ataques, até convidam, né, alguns desses implementadores para o Congresso, mas os seus próprios parlamentares votaram pela aprovação do arcabouço fiscal. Ou seja, tipo assim, na frente da UNE, eles contribuem para impedir que a gente lute, e na política institucional, eles justamente votam contra a gente. Né? E eu acho que quando a gente consegue explicar isso para os estudantes, né, se coloca justamente a outra questão que é fundamental, que é pensar, então, se a gente precisa dar essa batalha nesse Congresso, como a gente também consegue aprofundar o debate de construir uma nova oposição de esquerda, né? Porque a gente vê, inclusive, que a oposição que se diz de esquerda, né, seja no cotidiano das universidades, né, ou seja justamente, né, quando vão para um congresso como esse, não cumprem esse papel, né? E a gente tem um desafio de conseguir mostrar justamente a necessidade que é a gente conseguir organizar a nossa luta, como a gente faz um pouco nas universidades, né? A gente já faz esse debate de que é preciso ter assembleias democráticas, espaços de discussão, que a gente consiga, de fato, debater uma aliança com os trabalhadores, uma aliança com os movimentos sociais, com os setores da intelectualidade, todo um caminho que prepare não somente a nossa melhor organização possível, mas as nossas manifestações e nossa forma de agir mesmo na luta. E eu acho que a gente sabe que isso não acontece, e aqui nessa plenária eu entendo que deve ter um monte de exemplos aí de qual é o papel que essa dita oposição de esquerda, na verdade, cumpre nas universidades, né? E eu acho que a gente teria que pensar justamente o papel que a gente consegue transmitir. Aqui mesmo, né, tipo, o movimento Correnteza, que é impulsionado pela Unidade Popular pelo Socialismo, a União da Juventude Comunista, né, que é o pessoal, que é a juventude do PCB, né, e as juventudes do PSOL, eles rebaixaram todas as campanhas eleitorais que eles puderam fazer, justamente para não trazer esse debate de que papel teria uma oposição, né, até porque eles não cumprem muito um papel de oposição dentro da universidade. Aqui a gente teve, a Maíra comentou um pouco, né, acho que vocês puderam acompanhar a grande batalha que a gente deu aqui, elegendo 5 delegados. Eu tenho bastante orgulho, inclusive, de ter participado dessa luta aqui, dessa campanha eleitoral, junto com muita gente da Faísca, que é muito novinho de militância, que começou justamente a se aproximar da Faísca em torno, inclusive, da própria formação de chapa, e que a gente começou já dando uma batalha para poder ampliar o prazo de inscrição, porque já era absurdo que a galera não conseguia nem se inscrever para participar do processo. Depois a gente foi tretar lá para falar que as pessoas transfemininas precisavam ser contabilizadas na cota de gênero. A gente conseguiu reunir 9 pessoas trans numa chapa comunista, que é uma coisa bastante inédita no movimento estudantil, e que a gente colocou como centro na campanha justamente a necessidade de construir uma aliança com os trabalhadores, principalmente os terceirizados, que a gente sabe que são os mais oprimidos na universidade, e justamente aqui, por exemplo, tem que pagar 3 vezes mais do que os estudantes para poder comer no restaurante universitário. E a gente deu muito essa ideia, e acho que esse mote central da campanha, que é a nossa aliança é com os trabalhadores e não com a reitoria e com o governo Lula-Alckmin. E aí, quando a gente pensa na campanha dessa galera de oposição, na verdade, você vê que eles não são oposição muito a nada, né? Na verdade, a gente até brincava aqui que era uma oposição aos próprios estudantes, porque, na realidade, assim, eles, na verdade, assumiam para eles mesmos, né, a necessidade de institucionalizar o movimento estudantil e diretamente subordinar a gente à reitoria e ao próprio governo, né? Inclusive com setores do PSOL que são parte do governo e tem, inclusive, um ministério, né? E aqui eles tentavam dizer que eles não eram o governo, que eles eram, na verdade, só um movimento social dentro do PSOL, umas coisas assim que não tem muito como explicar. Mas eu acho que uma conquista que a gente teve aqui na UFABC foi conseguir ajudar os estudantes a enxergarem que aquela chapa, na verdade, era uma chapa da
batia no peito para dizer, fiz campanha sim, né? E aí depois não sabiam muito bem como responder o fato de que eles também tinham um dirigente deles trabalhando no mandato de uma deputada do PT, que inclusive votou pelo arcabouço fiscal, né? Ou seja, não somente está atrelado ao governo, como foi parte de implementar esse ataque contra a gente. E as juventudes do PSOL que estavam na campanha também não podiam muito responder como ser independente do governo, estando dentro do governo. Então, eu acho que quando a gente olha para essa realidade, a gente tem que ver que, apesar de a gente ter feito campanhas muito profundas e ter conquistado um auditório, inclusive muita gente ouvindo a gente, concordando, né, elegendo nossos delegados, essas correntes ainda aparecem para muitos estudantes, com um discurso que vai mudando em cada universidade, inclusive, como se fossem radicais ou como se pudessem contribuir de alguma forma para essa oposição de esquerda. E eu acho que um pouco do desafio nosso aqui na plenária é pensar qual que é a melhor política que ajude a gente a dialogar com essa base dos estudantes que está no Congresso e que, inclusive, montou chapas com esses setores da esquerda porque queriam ser uma oposição à própria burocracia, né, da UJS, do PT e do Levante, mas que ainda não conseguem ver essa diferença entre a aparência dessas correntes e a essência, efetivamente, da política que elas estão desenvolvendo. Né? Então, acho que um pouco a gente conseguir mostrar justamente, né, e aproveitar o espaço de estar no movimento estudantil, com toda a vanguarda nacional reunida, né, querendo organizar os debates, querendo participar desse movimento, de como a gente consegue apontar, na verdade, a necessidade de conseguir, de fato, construir um caminho, né, e um bloco, né, de oposição, efetivamente, dentro do Congresso, que permita a gente a questionar esse caminho estratégico que tem a UNE, que é justamente a sua integração à frente ampla, e tratar a UNE como se fosse apenas uma entidade administrativa ou quase uma secretaria do governo, né, nesse projeto de reconstruir o Brasil com a direita, né, e com as reformas, né, que atacam a gente. Então, acho que quando a gente fala de batalhar por uma unidade nesse sentido também, com setores da esquerda, eu acho que tem a ver com a gente conseguir mostrar também para quem estiver no Congresso com a gente, né, e nos debates que a gente faz, de que é preciso ter um outro caminho de organização e fortalecer uma oposição que permita justamente a gente conseguir colocar esse desafio de unificar os setores da esquerda para poder contrapor justamente a linha que a direção majoritária quer levar e quer manter, na verdade, né, por muitos anos e mais para frente, essa política dentro da UNE de conciliação. E eu acho que uma conclusão que a gente tem que ter em relação a isso é justamente que o eixo fundamental, o conteúdo principal de uma oposição, teria que ser a sua independência das reitorias e dos governos. E para isso é difícil a gente chamar, por exemplo, setores como Correnteza ou o PCB e etc., que, na verdade, nas universidades não fazem nenhum tipo de oposição a isso. Né? Então, a gente teria que justamente pensar como dirige o nosso chamado a todos os estudantes que querem efetivamente, né, avançar nessa luta com a gente para batalhar, para ter, de fato, uma oposição que cumpra um papel de oposição e não seja só um nome no próprio Congresso, ao mesmo tempo que a gente consiga também direcionar para algumas juventudes, em particular, que colocam e defendem a necessidade dessa independência, como é a juventude do Rebeldia, do PSTU, né, o Vamos à Luta, da CST, né, e outras organizações que podem estar ali no Congresso e concordar, de fato, com a gente ter uma política como essa, assim. E eu acho que, inclusive, é importante a gente ver essa diferenciação com diretamente o Correnteza, o PCB e tudo mais, porque, inclusive, quem parou para ler as teses que eles apresentam, né, nacionais para o Congresso, vão ver lá que eles reivindicam o papel que a UNE veio cumprindo ao longo do governo Bolsonaro, como se a UNE tivesse cumprido algum papel efetivamente de organizar a nossa luta desde a base, né? E o que mostra, na verdade, que a diferença com eles não é de estratégia, né? Não tem a ver com a integração da UNE ao regime à frente ampla, mas sim, na verdade, na disputa de cargos, né, que não tem a ver com mudar, de fato, para onde vai a nossa entidade. Então, eu acho que essas duas políticas centrais, né, a gente tem um plano de lutas concreto, né, uma batalha que a gente possa, aí sim, convocar todo mundo, inclusive aí tentando chegar nos setores da base do Correnteza, do PCB e etc, e dizer, bom, vocês querem ser oposição? Então, temos que batalhar juntos para que a UNE cumpra um papel de organizar nossa luta nesse Congresso. E, por outro lado, a gente conseguir buscar reorganizar os setores da esquerda que querem batalhar por construir, de fato, uma oposição, né, um bloco dentro do Congresso, que seja independente do governo da reitoria,
Eu acho que são duas reflexões que aqui nessa plenária a gente deveria se concentrar, e a gente teria que, quero fazer até um chamado para cada um tentar vir transmitir um pouco como que debateu isso na sua universidade, ou como a gente consegue transmitir isso de uma forma que seja bastante compreensível para quem está chegando no movimento estudantil agora e não conhece, né, muitas das correntes políticas, não conhece muito de como funciona, inclusive, o Congresso da Uni, etc., para a gente conseguir, de fato, pensar a melhor forma que a gente se prepara aqui para dar essa batalha no Congresso. E uma última coisa que eu queria falar é que eu acho que, assim, pensando no nível de burocrático que pode ser esse Congresso, né, a gente já tem enfrentado aí editais absurdos, alguns, inclusive, que nem eram transparentes, né, mudavam de última hora, como a gente viu no Rio Grande do Norte, né, adicionando mais de 10 pessoas, né, no último dia, né, ou como a gente viu na dificuldade de conformação de chapa, né, com cotas absurdas. Os dias do Congresso que vai acontecer no momento que nem é feriado, então quem trabalha já não consegue estar no Congresso. Enfim, o credenciamento, né, que quase não divulgam onde vai ser o credenciamento dos delegados, tudo isso que a gente está vendo nos coloca também a pensar um desafio que a gente tem pela frente, que é justamente que essa burocracia ela vai criando obstáculos um atrás do outro para impedir, né, que os revolucionários possam atuar nesse Congresso e que os estudantes de conjunto, inclusive da base, consigam participar da sua entidade. Né? Isso até cria uma certa deslegitimação da entidade, o que favorece também a direção majoritária, porque também acaba criando um senso comum de não ir para o Congresso entre os estudantes por conta de tantas dificuldades. E aí eu acho que entra para a gente, como uma juventude revolucionária, pensar muito seriamente, na verdade, tanto o nosso papel aqui na nossa plenária, né, como comunistas, né, de batalhar pela recuperação da Uni, né, para ter um papel de fato, né, nesse congresso, com plano de lutas, enfim, para retomar uma entidade de fato de luta, ao mesmo tempo que isso tem a ver com a gente conseguir enfrentar esses obstáculos, inclusive nas universidades, onde eles não vão garantir ônibus, ou quando for garantir, vão querer limitar a participação dos estudantes, de como a gente encara isso como uma luta política também contra essa burocracia, e pensa justamente a nossa independência financeira como algo fundamental para a gente conseguir efetivamente desenvolver um caminho que consiga superar os obstáculos que são colocados por essa burocracia. Então, eu também queria propor aqui a gente conseguir fazer uma campanha nacional, né? A gente tem uma proposta de fazer uma rifa nacional, onde cada estudante, inclusive de quem não é da FAISC, que quiser ir no congresso com a gente, possa ajudar a gente a vender, né? Que a gente consiga ativar os apoios que a gente teve com os votos, né? Como quem falou que defende essas ideias com a gente, né? Que quis montar chapa, tudo mais, mas ainda não é da FAISC, de conseguir ter uma forma de conseguir levantar todo o dinheiro que a gente precise para financiar tanto a nossa ida para o CONUNE, como os nossos panfletos, nossos materiais, nossas atividades que a gente vai fazer lá no próprio congresso, e também a nossa inscrição, né? Porque, enfim, tem a ver com toda uma questão financeira, que é bastante alto o valor que a gente vai precisar, mas justamente a gente não pode limitar a nossa ambição ou limitar a nossa política, né, por um obstáculo que é pensado em cada detalhe por essa burocracia para impedir justamente que os revolucionários possam estar lá travando esse combate, conseguindo colocar justamente essa burocracia para correr. Então, eu queria fazer esse chamado também a cada um que está aqui, né, como a Luísa também colocou, a poder colocar, enfim, as experiências que teve na sua universidade, de como ver essa proposta de a gente ter, de fato, né, um plano de lutas efetivo, né, justamente colocando a necessidade da Uni organizar a nossa luta desde a base, com assembleias, paralisações, greves e tudo mais, e a proposta também de fazer justamente uma frente, né, conseguir fazer um bloco ali no Congresso, de fato, de uma nova oposição, né, uma oposição que realmente cumpra esse papel de questionar esse caminho estratégico, né, de justamente atrelar a nossa entidade nacional à frente ampla, aos ataques a esse caminho.